Olá, amados, a paz de Cristo. Irmão Moura do canal Mais um Voluntário de Cristo. Amados, vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar, vamos curtir e vamos propagar a palavra de Deus, né? Roubará o homem a Deus, parte 2. Só repetir, Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Continuando a nossa reflexão, quem é que dá a oferta alçada hoje nas denominações, nas igrejas? Que eu saiba, eu nunca vi. Malaquias, quando ele pregou, cobrando das 11 tribos de Israel, que eles levassem os dízimos à casa do tesouro, naquela época, a situação dos israelitas era complicada porque eles tinham se esquecido de abastecer a casa do tesouro para alimentar os sacerdotes. E foi necessário Deus ordenar ao profeta que pregasse para que as 11 tribos levassem alimento para a tribo de Levi. Que a tribo de Levi, sendo a tribo dos sacerdotes, estava desabastecida de alimento. Eles estavam passando por um problema sério. Mas, meus queridos, você vai ver que foi o único profeta que cobrou que as 11 tribos levassem o dízimo à casa do tesouro. Você só vai encontrar em Malaquias 3:10. Isso aí. Mas por quê? Em virtude da situação da época que a tribo de Levi estava passando, estava vivendo, sem mantimento para se alimentar. Aí você pode dizer, mas irmão Moura, e hoje, se a gente não der o dízimo, como é que vai ficar a situação dos líderes? Aí eu te digo, Jesus nunca pediu dízimo a ninguém. Para ele e os apóstolos sobreviverem. Os apóstolos de Jesus também nunca cobraram dízimo a ninguém. Os ensinamentos de Paulo ensina completamente diferente da maneira que as denominações adotam hoje nas igrejas. Da maneira que os líderes adotam hoje nas igrejas. Você vai ler a Bíblia e você vai ver. Hoje, amados, o dízimo se tornou um mandamento da igreja. Até para se batizar. O candidato, ele promete ao pastor ser dizimista. Senão o pastor não batiza ele. Eu te pergunto. Nós temos aqui a maior profecia, que é a palavra de Deus. E ela diz que não é assim. E aí? Você vai ficar com quem? Com o seu líder? Ou você vai ficar com a palavra de Deus? Eu fico com a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a voz de Deus transmitida aos homens. É a voz de Deus escrita para ser transmitida aos homens. Agora, se os líderes não obedecem, o problema é deles. Por quê? Porque eles vão pagar o preço. Por que Deus deu a lei a Moisés? Deu a lei a Moisés. Por que Deus fez isso? O escritor aos Gálatas diz, Paulo escrevendo aos Gálatas diz, que foi pela dureza do coração e pelas transgressões do povo de Israel. Então, para frear
o pecado do povo de Israel tinha que ter a lei de Moisés. Por isso que Deus deu a lei de Moisés. Aí Moisés criou a lei. Certo? Mas, meus queridos, a situação está tão complicada hoje que os líderes usam esse texto bíblico de Malaquias 3:10 até como ameaça. Líderes, pastores pregam em cima dos púlpitos que quem não dá o dízimo é ladrão, que quem não dá o dízimo vai para o inferno. Está errado. Eles estão errados. O dízimo não é salvação. A nossa salvação foi mediante o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Foi de graça. Jesus morreu de graça. Onde é que você vai encontrar Jesus Cristo fazendo o reino de Deus na terra pago? Os discípulos recebendo dinheiro de ninguém? Agora não. No início da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. É assim que Atos dos Apóstolos diz. Eles viviam todos unidos. O que era do era do outro. Hoje é o contrário. O que é dos fiéis é dos líderes. Mas o que é do líder não é do fiel. Não é do fiel. E às vezes o fiel vai atrás do líder, recebe um não. Vocês estão entendendo? Não sou contra o dízimo, de maneira alguma. Sou contra o dízimo hoje nas igrejas, que se dizem Igreja de Cristo. Eu sou contra. Mas por quê? Porque Jesus nos resgatou da lei. Vamos aqui para Gálatas novamente. Gálatas 3, versículo 19, que diz assim: logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a que a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem é o medianeiro? Jesus. Ele é o medianeiro. Foi ele que nos resgatou. Quando ele mandou os discípulos pregar o evangelho, ele disse: olha, dá de graça o que você recebeu de graça. Aonde você chegar, com medo do que vos der, porque digno é o obreiro do seu salário. Jesus Cristo estava dizendo para eles: vocês estão pregando, então o que der a vocês para vocês se alimentar é o salário de vocês. O alimento que der a vocês é o salário de vocês. Irmãos, o reino de Deus não é meio de vida, não. O reino de Deus não é empresa. O reino de Deus não é meio de se enriquecer, de se conquistar, de se construir patrimônio, de luxar. Não, irmãos. O reino de Deus é salvação. E a salvação é de graça. O cidadão quer ser um líder, vá trabalhar e faça o evangelho de graça. É assim que a Bíblia diz. Paulo trabalhou direto, de noite. E quem é você que não quer trabalhar? Você é melhor do que Paulo? Você é mais importante que o apóstolo Paulo? Ou você não segue o exemplo de Paulo? Como é que fica? Meus amados, então Jesus Cristo, aqui em Gálatas 3:13, diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, cumpriu a lei. Entregou-se à morte, e morte de cruz, tornando-se sumo sacerdote eterno, para nos salvar de graça. Então, meus queridos, não concordo com esse sistema que está aí hoje, esse neopentecostalismo aí, onde as denominações cada dia se multiplicam como se fossem empresas. Grandes empresas e pequenos negócios.
ou vice-versa. Todo mundo hoje quer abrir um ministério. Por quê? Porque o evangelho não é de graça. Se fosse de graça como Jesus mandou, você não estava fazendo isso não. De jeito nenhum. Você não quer trabalhar de graça para Jesus, não? Então você não vai para o céu. Porque o evangelho não é meio de vida não, para ninguém não. O evangelho é vocação. O cidadão quer ser um líder, vai trabalhar de graça para Jesus. Arranja um emprego e vai trabalhar para Jesus. Agora do jeito que está aí, pessoal, líderes escravizando os irmãos na igreja, obrigando. Muitas vezes o irmão ganha um salário mínimo e o que dá notícia na igreja falta para o filho em casa, a esposa reclama, o pastor comendo filé mignon, picanha e o irmão comendo ovo. Às vezes não tem nem um ovo para comer. Está certo? Não, ó. A Bíblia não fala assim não. Agora sim, se a igreja primitiva tivesse cobrado dízimo, se Paulo tivesse mandado cobrar dízimo, aí eu dava parabéns a vocês aí que estavam cobrando, que vocês estavam obedecendo um mandamento de Paulo. Amados, Jesus Cristo veio para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque na época que Jesus Cristo foi crucificado, a morte de cruz era considerada uma morte maldita. Não é a cruz que é maldita, a morte que é maldita. Por isso, meus amados, você não é ladrão, você não está roubando a Deus. Se você não dá o dízimo, fique tranquilo. Quem está dizendo que você está roubando vai pagar diante de Deus, vai pagar caro, que é para ele aprender a pregar a palavra de Deus. Agora fica metendo medo na cabeça dos irmãos, torturando os irmãos psicologicamente, para que os irmãos contribuam. Se não contribuir, é infiel. Se não contribuir, é ladrão, vai para o inferno. Pelo amor de Deus, rapaz. Faça isso não, senhores líderes. A salvação é de graça, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amados, inscrevam-se. Irmão Moura, mais um voluntário de Cristo. Se inscreva, curta e vamos propagar a palavra de Deus. Senhor meu Deus, abençoa todos aqueles que irão ouvir esta palavra. Abençoa os inscritos do canal, os que não são inscritos. Abençoa aqueles que curtem. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um abraço a todos.